Enquanto você tentar viver a vida de outra pessoa, você só vai destruir a sua própria. Provavelmente o título desse vídeo vai ser alguma coisa nesse sentido, né? Que o caminho mais fácil de você destruir sua vida é viver na vida de outra pessoa. Por que isso é tão importante nos dias de hoje? Em vários vídeos que eu trouxe aqui, a gente pode observar que eu falo sobre comparação, sobre redes sociais, sobre você construir o próprio caminho. Eu falo sobre a questão da clareza, como a clareza é importante para que você possa construir a sua própria jornada. Porque hoje é muito fácil você se perder. Hoje é muito fácil você, diante de tantas referências que você tem no Instagram, diante de tantas pessoas que você vê por aí, você começar a implantar e trazer ideias de como seria uma vida perfeita para você, só que de fato você nunca pensou sobre isso. E não necessariamente só no Instagram, isso já acontecia antes. Pessoas às vezes que eram incentivadas pela família, pelos pais, a ter um determinado tipo de vida e na verdade descobriam que não era aquilo que elas queriam, que não tinham vocação para aquela faculdade, que não gostavam daquilo que estavam sendo empurradas para, e que na verdade queriam uma vida completamente diferente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Hoje eu vejo que as redes sociais são uma armadilha silenciosa. Você vai lá, você segue várias pessoas, boa parte dos brasileiros inclusive segue péssimos exemplos. Então os brasileiros eles têm como referência geralmente jogadores de futebol, atletas de maneira geral, que talvez não sejam sempre o melhor exemplo, influenciadores, atores e coisas nesse sentido. E aí, a gente consegue observar nessas pessoas que elas tiveram uma ascensão muito grande e que se descolaram da realidade. Tô aqui para tentar te desinfluenciar um pouco do que as redes sociais tanto te influenciam. Quando você observa, por exemplo, alguns certos influenciadores, eles pregam uma vida e eles te mostram produtos, atividades que na verdade não tem nada a ver com você. Eles mostram coisas que eles fazem no dia a dia que não fazem parte da tua rotina e te vendem uma ideia de que todos nós nascemos para ter aquela vida abundante, né? Aquela vida do conto de fadas, né? Então você pega uma Virgínia, por exemplo, e você vê festas de criança absurdas com as filhas dela. Aquela mesa cheia de maquiagens, luxo, vários empregados, gente bajulando ela o tempo inteiro. Ou você pega, né, não sei, algum outro influenciador que ele prega ali, né, que você tem que ter um Rolex, que você tem que ter um jatinho, que você tem que ter alguma outra coisa. E a vida se resume muito pouco a essas coisas materiais e aquilo que atinge a gente sensorialmente de maneira geral. Recentemente, eu vi um vídeo no Instagram, eu nem curto muito o cara, mas eu achei muito bom o vídeo dele. E ele dizia o seguinte: a Virgínia é triste pra caraca. E a explicação dele é a seguinte: ela é uma pessoa que tem muitos recursos, então muito dinheiro, muita fama, isso abre um leque de possibilidades absurdo nas coisas que ela pode fazer, nas opções que ela tem da vida, só que o nível intelectual dela é muito baixo. Então, ela tem tantas opções na vida e as decisões dela talvez não sejam as melhores, não financeiramente, porque financeiramente ela faz muito dinheiro, mas não fazem bem para a alma dela, para o intelecto dela, para o ser humano. A gente não sabe, mas talvez ela seja uma pessoa realmente muito triste, né, e muito sozinha ali por dentro, né? Tem vídeos até dela fazendo dancinha um dia depois da morte do pai, coisas nesse sentido. Eu não conheço ela, não estou aqui para julgá-la, estou falando da maneira superficial. Estou falando da casca, que é o que a gente enxerga. Mas, de fato, quantas milhões de pessoas do Brasil se influenciam pelas coisas que ela faz, né? Pelas coisas que ela diz, pelo que ela entrega de maneira geral. E aí, a gente começa a ver demais essas coisas, Virgínia, Zé Felipe, acho que é o namorado dela, Neymar, coisas nesse sentido, e a gente começa o quê? A querer seguir esse mesmo padrão de vida. E as coisas não funcionam bem assim. Por quê? Dependendo de onde você está na vida, esse crescimento acelerado de viver essa vida próxima ao que esse pessoal vive, vai te gerar um ciclo de estagnação, né? Um ciclo de procrastinação. Por quê? Porque você quer já colher grandes resultados, próximos, rápidos, né, quer viver aquela vida, mas vai ter uma dificuldade muito grande em aceitar a vida como ela é. Aceitar o dia a dia difícil, aceitar, às vezes, ter que engolir aquele sapo do seu chefe, aceitar
que nem todo dia vai ser um dia bom, aceitar que muitas vezes você vai ter que fazer sua comida e às vezes você não tem nem dinheiro de comprar uma comida melhor, tá? Aceitar que o seu carro não é tão legal, ou aceitar que o lugar que você mora não é tão bom. E aí fica muito difícil você percorrer o processo para chegar lá. Por isso que muita gente hoje em dia busca produzir conteúdos nas redes sociais, porque quer realmente atingir um ápice antes de construir. E o que eu vejo nas redes sociais de maneira geral, de grandes influenciadores, é que muitos deles tiveram mérito do que construíram no digital, mas eles têm um castelo de areia, que a única coisa que eles fizeram realmente foi construir alguma coisa no digital. Na vida lá fora, eles não têm sucesso. Então tem um influenciador lá que ele começou falando de produtividade, alguma coisa muito parecida comigo. Mas era um cara muito jovem, tinha feito uma faculdadezinha ali, eu não sei nem se tinha terminado. Se dizia atleta, mas tava começando no jiu-jitsu. Enfim, o cara não tinha grandes méritos na vida e hoje ele acabou crescendo muito no digital, meio que naquele fingindo ser quem ele gostaria de ser e acabou se tornando. Óbvio, mérito dele, conseguiu fazer, mas é mais ou menos isso que as pessoas estão buscando. Querem fingir ser demais para atingir e não constroem. E o problema disso é que existe todo um cemitério de pessoas que não chegaram lá que a gente não vê. Quem consegue realmente fazer isso é uma porcentagem muito pequena de pessoas. E aí ficamos todos nós correndo atrás desse milagre. Esse milagre que efetivamente é uma coisa para poucos, porque depende muitas vezes de sorte também. A pessoa não teve realmente uma coisa efetiva no mundo real. Eu, pelo contrário, trilhei um caminho diferente. Não é porque eu sou bom ou por qualquer coisa assim. Eu tinha muito receio e eu era um cara muito low profile. Eu era militar, eu não gostava de aparecer. Não gostava de estar nas câmeras. Então construí toda a minha carreira lá fora. Fui militar, passei num processo para trabalhar na Meta, Facebook. Tive um trabalho, uma carreira excelente no mundo corporativo, né? Trabalhando em empresas de tecnologia, bancos. E depois acabei vindo para as redes sociais. Então consigo trazer para vocês um pouco da minha experiência, que eu não estou falando que é a coisa certa, a coisa correta, o melhor dos mundos, que as decisões que eu tomei são as melhores, mas é vida real. São decisões que eu tomei, abandonei tudo, fui começar tudo de novo pelo difícil, larguei uma carreira corporativa muito bem sucedida, ganhando rios de dinheiro no banco, para começar a empreender na minha empresa, na Apex, e comecei a trazer conteúdo para vocês porque eu gosto um pouco de conversar com os mais jovens. Não só com os mais jovens, mas poder de expor as minhas ideias. Eu acho também que todas as vezes que eu venho aqui me expor, até por eu ter esse certo receio de ficar falando besteira, me faz evoluir. Eu tenho que estudar, eu preparo as coisas, eu preparei essa daqui, geralmente eu venho sem script, mas dessa vez eu preparei alguma coisinha. E eu passo essas recomendações para vocês, conto um pouquinho da minha experiência, que é para vocês absorverem isso e poderem viver a própria experiência de vocês. Então não quero que vocês sigam o meu caminho, mas que vocês sigam o caminho próprio de vocês, tá? Que vocês usem essas experiências para não cometerem os mesmos erros que eu cometi. Todas as vezes que vocês querem viver demais a vida de outra pessoa, é como se você fosse correr uma maratona com o tênis dessa outra pessoa. Talvez você até consiga durante um tempo, mas depois esse tênis ou mais apertado ou mais longo vai acabar te machucando. E você vai ficar na vida perdido, frustrado, angustiado, olhando ali e falando, cara, eu não sei para onde ir mais. Eu tô perdido. Isso é o que a maioria das pessoas veem. Eu tenho um post no meu Instagram que fala sobre potencial desperdiçado. A quantidade de pessoas que comentam lá, se sentindo assim, sentindo que tem potencial, mas que ele não está sendo utilizado, é absurdo. E até voltando um pouco na Virgínia, né? Ela tem muita coisa, muito potencial, muito dinheiro, muita facilidade e não tem nível intelectual. O que vocês precisam fazer? Como é que vocês melhoram isso? Se desenvolvendo, estudando. Quando eu era militar, eu falava para o meu soldado sempre, conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você. Se você estuda, se você se desenvolve, aquilo vai ficar para sempre. Você ficando muito rico ou você perdendo tudo, aquilo vai estar em você. Se você construiu a partir do teu intelecto, a partir da tua experiência, através do teu desenvolvimento pessoal, você vai conseguir reconstruir quantas vezes você quiser as coisas que você fez. Por isso que eu não tenho medo de ficar pobre, porque eu passei minha vida inteira estudando, lendo bons livros, né, lendo literatura, mas lendo livros técnicos também, tirei certificações, tenho uma experiência, uma bagagem forte de habilidades interpessoais, sendo no exército, mundo corporativo, liderança, isso tudo está intrínseco em mim, faz parte da minha personalidade, faz parte de quem eu sou agora. Independente do que acontecer comigo, isso eu carrego junto de mim. E aí, a partir disso, eu posso me reconstruir quantas vezes for necessário na questão de dinheiro, na questão financeira, profissional. Se o meu business der tudo errado agora, eu posso conseguir um outro emprego. Eu tenho um network muito forte, é isso que eu quero que vocês construam. Uma base sólida, alicerces. Enquanto vocês não tiverem bons alicerces,
vocês vão construir a vida de vocês em cima de um castelo de areia. Boa parte desses influenciadores, se a internet acabar um dia, se o Instagram parar de funcionar, essa galera vai passar fome. Ah, por quê? Porque não construíram bons alicerces. Então isso é o que eu quero que você faça. Se você não sabe qual que é o seu caminho, não tem clareza dos seus objetivos, vai estudar, vai se desenvolver, vai buscar o sentido da sua vida, vai entender o que você tem vocação, vai aprender novas habilidades, se desenvolva, não pare. O maior problema da maioria das pessoas é parar de se desenvolver. Terminou escola, terminou faculdade, a pessoa não quer mais estudar, não quer mais aprender nada. A gente precisa estar sempre em movimento, sempre lendo bons livros, sempre tirando certificações, trabalhando duro e acabar com essa coisa da validação externa. Eu recebo milhares de mensagens de pessoas no Instagram. Ô Gabriel, eu queria fazer isso daqui, o que você acha? É legal, porque ele está pedindo orientação para alguém que ele de alguma forma admira. Eu entendo. O problema é que as pessoas começam a delegar decisões da sua própria vida, decisões importantes, para as pessoas que ele não conhece. Se ele está fazendo isso comigo, ele também faz com os amigos, também faz com os familiares, pessoas que às vezes não construíram o que ele quer. Como é que essas pessoas vão dizer para ele o que fazer? E qual que é o preço de você não se conhecer, não saber para onde você quer ir? O preço é chegar no fim da vida e sentir que a tua vida não foi boa o suficiente, que você não deu o seu melhor, que você não foi coerente com aquilo que você acredita. Eu falo num outro vídeo aqui daquele livro de uma enfermeira australiana, eu não lembro o nome dela agora, que ela cita 5 razões, 5 arrependimentos de pessoas em leito de morte. E esses 5 arrependimentos levam ao mesmo caminho, que a pessoa não foi verdadeira consigo mesma. Já trabalhar demais, não passou o tempo com os amigos e familiares o suficiente, não foi verdadeiro, enfim. Tudo isso gera a mesma coisa. A pessoa nunca procurou saber o que ela realmente queria da própria vida. E aí deixou a vida levar. O problema de deixar a vida levar é que as circunstâncias são muito mais fortes que nós. Se a gente não imprimir nem um pouco do nosso ritmo, a gente se perde. Eu falei num Reels hoje como o brasileiro tem dificuldade de se planejar. Coisa simples, né? Quando eu faço pesquisas aqui, 99,9% das pessoas não planejam sequer a semana. Não sabe o que vai acontecer na própria semana, né? Não sabe que atividades vai exercer, não sabe que horário. E aí depois reclamam que não tem tempo para fazer as coisas. É óbvio que não tem tempo, né? Se você não conseguiu nem organizar a sua agenda, como é que você vai ter tempo para fazer aquilo que é importante para você? E o pior, às vezes você nem sabe o que é importante para você. Ponto para se pensar bastante. A falta de clareza pode ser um dos maiores inimigos da sua vida. E aí o caminho da autenticidade, tá? Que é o próximo ponto que eu quero dizer para vocês aqui, é o que eu falei. Se desenvolvam, estudem, tá? Trabalhem vocês mesmos, a parte do desenvolvimento pessoal ali. Quem você é, vai fazer cursos, aprender, se desenvolver espiritualmente para que você possa trilhar o seu próprio caminho. Eu tenho algumas pessoas que eu olho assim e falo, pô, aquele empresário ali eu gostaria de estar um pouco mais próximo dele como empresário. Líderes religiosos, sei lá, o Frei Gilson. Porra, olha quanta coisa boa o Frei Gilson tem, né? Será que eu posso me tornar alguém mais altruísta como ele, né? Alguém mais religioso como ele? Então eu tenho várias pessoas de referência assim, mas eu estou construindo o meu próprio caminho. Quando eu entrei no exército, foi algo que eu pensei comigo mesmo. Eu quero entrar naquele local, eu quero desenvolver minhas habilidades ali, eu quero me testar. Fui pro exército. Quando surgiu a oportunidade de sair do exército, muita gente me falou, cara, mas você está ganhando tão bem, ainda tem tempo aqui, para que você vai largar tudo agora num lugar onde você pode ser mandado embora? E eu arrisquei tudo novamente. Agora no banco, ganhando bem, arrisco de novo para construir meu próprio caminho. Um caminho que eu tenha mais tempo, mais liberdade geográfica, mais liberdade de tempo, enquanto eu empreendo. Vou trabalhar menos por conta disso? Não, acordo e durmo pensando em trabalho. Às vezes é desgastante demais isso, mas eu acredito no que eu estou fazendo. E é o meu caminho. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu escrevi lá que eu empreenderia até os 35, independente do que acontecesse. E aos 31 eu tomei essa decisão. Então eu quero que vocês façam isso, que vocês comecem a desenhar a própria vida de vocês. Eu trilhei meu próprio caminho. Trilhe o seu. Então você vai precisar muitas vezes sentar no domingo, aquele dia mais melancólico, num dia de chuva, com papel, lápis, papel e caneta e escrever o que você quer para sua vida. E escrever de novo, escrever de novo. O exercício do necrológio do Olavo, né? É quando você morrer, pensa que alguém está contando sua história para as outras pessoas. Quem você gostaria de ter sido? Que pessoa efetivamente você gostaria de ter sido? Que virtudes, que valores você tinha? Como é que você constrói isso dentro da tua vida? Lembrando sempre que intenção é muito melhor do que a aprovação dos outros. Existem milhares de pessoas que fizeram a coisa certa, o que era bom, e foram reprovados, né, pelo mundo,
enfim, por que vocês querem a aprovação do mundo? Né? Quem é o mundo efetivamente? Influenciadores, né? Políticos, coisas nesse sentido. Então, para vocês pensarem um pouco sobre isso. Mais um vídeo um pouco filosófico. Queria trazer esse ponto, porque eu acho que muita gente se perde nessa parte das redes sociais, nessa parte das pessoas de querer seguir padrões que a gente tem por aí, seja na família, nas redes sociais, em qualquer lugar. Tá? Quando eu falo dessa parte do planejamento das pessoas, eu tenho minha comunidade Elite Vanguarda. Se você quer aprender mais sobre planejamento, se você quer aprender mais sobre como planejar sua semana, né, como buscar, né, construir o seu caminho, como clarear, né, a sua visão sobre seus objetivos, priorizar melhor. Eu vou deixar o link da Elite Vanguarda aqui. Se você quiser também eu vou deixar o link da Masterclass, que é uma Masterclass, uma aula de 1h30, com ferramentas simples para você mudar já da tua vida. E de maneira geral é isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado vocês. Deem uma força no canal, né? Curtam aqui, tem aquele hype, dá um hypezinho no vídeo, se inscreve aqui e deem essa moral aqui, porque eu faço isso hoje principalmente por vocês. O YouTube está começando agora a crescer, então também estou animado com isso e acho que é muito legal o YouTube, porque eu posso trocar esse bate-papo franco aqui com vocês aqui. Então, tamo junto, contem comigo, um abraço.